Meu nome é Euclides, nasci 27/6/40, vim para Campo do Meio em 1950, estudei até a quinta série antiga, saí daqui em 1958, fui para o Rio de Janeiro, lá fui para outro colégio, de lá saí para outro colégio, fui para o Exército, do Exército dei baixo e vim para cá. Meu nome é Darcy Ferreira dos Santos, sou natural de Belo Horizonte e fui incorporado à vida aqui do patronato em 1952, 7 de fevereiro, e permaneci sob a guarda e os cuidados do Padre Francisco até 1958, quando então retornei a Belo Horizonte com a minha mãe, exatamente para cumprir o serviço militar. Olha, Euclides, ao quadro do Padre Rangel. Aqui era o quarto que ele dormia, é aqui que é o quarto que ele morreu. Eu lembro. O quarto que ele morreu. E aqui não tinha essa porta. Aqui não tinha essa porta. Eles abriram essa porta aqui, mas não tinha essa porta. Que unia. Aqui era uma parede, que separava a capela. Separava a capela do quarto dele. Isso. A capela era do outro lado da porta. Então, é aqui que ele morreu. Foi encontrado caído no chão. Um operário que chamava Zé Cortinha veio aqui, arrombou a porta e ele estava caído no chão. Aí veio o doutor Mesquita, deu uma injeção nele, já era tarde, já morreu. Pois é. Olha, Euclides, eu não sabia, nunca me lembro assim de ter vindo aqui nessa sacada. Eu também não lembro, não. Eu lembro que nós, por exemplo, na festa de setembro, que daqui os alunos faziam discurso, né? Fazia poesia, discurso, o pessoal parava aí e aqui ficava bandeira nacional. De ver o eco aí do quarto do padre, você tem uma ideia de como era alto, então o frio difundia mais ainda. E nem todos nós tínhamos cobertores, colcha, em número de satisfazer toda a demanda nossa e dos colegas. Foi um período que eu estou lembrando agora no inverno, que foi bem marcante. É marcante que o próprio menino, para se cobrir, puxava o colchão por cima do corpo, de tanto frio que tinha, que não tinha coberta direito, não tinha coberta, não tinha a cama direito, né? Tinha uma guerra de cobertor. O maior puxava o cobertor do outro, corria, roubava o cobertor um do outro, roubava o cobertor do outro. E purga à vontade, a coleta de purga. O corpo da gente ficava até pintado. Muita purga. O Antônio tinha um nome de onca, era uma covardia. Carioca. E ele tinha uma parte da vida dele e do patronato que ele participava também da vida lá fora. Isso mesmo. E aí vinha uma coisa alegre para quebrar essas declarações tão inusitadas que é essa pobreza que a gente tinha material e muitas vezes até espiritual, apesar da gente viver sob a guarda de um padre fervoroso. Quando ele morreu, ele parece que o espírito dele adivinhava que ele ia morrer. Ele foi nas obras tudo e falou para os trabalhadores que estavam fazendo a obra ali: quero que vocês terminem isso aí depressa, que eu estou doido para ver a minha obra acabada. Foi nas escolas, conversou com as professoras, foi na cozinha dos alunos, e inclusive tinha um ex-aluno que chamava Laércio, que nós tínhamos um primeiro de vagalume. Laércio Silva. Aí ele falou para ele assim: quero que você continue cozinhando para o meu menino desse jeito. Provou a comida e falou para esse jeito. E chegou o dia da morte dele, e o bispo tinha feito uma crisma aqui em Campo do Meio e foi para Mandioca. E tinha avisado para Maria Lúcia para ela tomar cuidado com o padre, que ele estava muito doente. No mesmo dia, ele veio aqui para o quarto dele, tomou banho e veio tocar de batina.
Foi no dia que encontraram ele caído aqui. Olha, o Euclides citou essa passagem, o bispo que ele se refere chamava Dom Inocêncio Engelke, da diocese de Campanha. O Dom Inocêncio, ele tinha uma certa diferença com o padre em vários aspectos. O meu irmão aqui, ele deve lembrar. Como as verbas não vinham, o padre passou um momento assim de muita dificuldade, cobranças hostis aí na porta, batendo e tal. E teve um caso que Euclides lembra, inclusive quem foi, e tanto quanto eu, que um dos comerciantes que o padre devia, leia-se, o padre não, o Estado que não mandava as verbas em data certa para a manutenção do patronato. Leia-se, comida, remédio, ensino, as professoras ficavam às vezes, e os funcionários lotados aqui, às vezes 4, 5 meses sem receber. Verdade. E com essa privação de recursos, de grana, o mais do que ninguém, o Euclides lembra, começou a ter essas desavenças com os débitos e essa coisa toda. Agora, quem estava lá fora achava que tudo aqui corria muitíssimo bem, mas não era verdade. Nós que éramos internos do então patronato, inclusive agora mesmo o meu colega está citando aqui, o cozinheiro, o vagalume, o nosso Laércio Silva, a alimentação nossa era bem prejudicada. Para vocês terem uma ideia, a base da nossa comida era macarrão branco com feijão. Foi um período assim de muita experiência de como sobreviver mesmo numa pobreza intensa. Uma coisa que amargurou demais o padre, ele ficou em depressão muito tempo, que numa dessas visitas, o Dom Inocêncio falando para a gente, todo mundo daquela atenção, contrição, aí no final das palavras de vamos dizer assim, um pastor da Igreja Católica, ele virou para nós no final e falou: olha, vocês precisam mudar o comportamento. O padre é muito bom. Vocês não prestam. Como é que você lembrou disso? Eu ouvi. Foi verdade mesmo. Você lembrou? Aí todo mundo olhou, eu, meus colegas e tal. Foi verdade. E o padre caiu assim naquela depressão, entendeu? Eu que lidava mais perto com ele na hora da comida, do desdejum, essa coisa toda. O padre mudou muito tempo em ouvir o bispo, o senhor bispo, taxar nós todos de pessoas não gratas, insubordinados, que não merecia nem estar aqui e nem perto do padre. O padre era, de fato, um pregador, um propagador da doutrina católica, muito esmerado e com a comunidade, de fato, de Campo do Meio. A minha cama, meu cantinho, era exatamente ali onde nós podemos ver, e atender um paciente lá onde que hoje mora esse jovem irmão aqui, ó, lá no Amargoso. Amargoso, na mata. Falando que aquela paciente que estava lá estava morrendo. É mesmo. Aí o padre chegava lá todo espavorido, aquele poeirão no trajeto. Chegava lá, não era nada mais, nada menos do que um casal que tinha acontecido uma briga na noite anterior, e a madame que estava lá passando mal e a ponto de ser levada até extrema-unção, eu carregando a maleta do padre, chegava lá, era só ele pôr a mão, uma imposição de mão, rezar uns 5 minutos, e essa moribunda levantava. Então você vê como que a força do padre, a força
espiritual dele, psicológica, era muito atuante na população e na tentativa de fazer o mesmo conosco. E você lembra, eu acho que ele não conseguiu tanto isso conosco. Não, não é isso? Verdade. Infelizmente, a verdade é essa. Agora mesmo eu lembrei aqui do Justino. Justino... Eu não sei o sobrenome dele. Mas ele foi um grande cozinheiro. Ele e esse vagalume que nós já citamos anteriormente, os dois eram comandantes da cozinha. E eu estou de lado aqui de uma outra história, que é o Euclides, que nós conseguimos, vamos dizer assim, arranjar padrinhos em Campo do Meio. Famílias boas, caridosas, a palavra é essa mesmo, que nos deu acolhida e condição, que apesar de você morar, dormir e viver aqui, você tinha tentáculos lá fora. O que é esses tentáculos? Era uma conga, que naquele tempo era o supra-sumo do chique, uma alimentação também, a gente ganhava muito doce, queijo, e isso ajudou muito na nossa, até eu diria que na nossa formação, de não tocar em nada alheio, de nada de rebeldia contra o padre, que eu torno a repetir. Foi tão vítima do Estado, do governo, como nós fomos vítima dessa, vamos dizer assim, esse descaso com a educação e com amparo aos menores abandonados. A maioria de nós aqui éramos filhos de casais separados, mães solteiras e até casos assim que foram assassinados o pai e a mãe e os filhos vieram parar aqui. Aqui, ó, esse prédio todo aqui, foi a minha faculdade de como viver, entendeu? Viver com o outro, com situações as mais embaraçosas. E hoje eu estou aqui com saudade, relembrando de não só das coisas boas, como as tristezas que eu tive aqui. Longe da minha mãe, sou filho único, né? Acostumado a tomar banho de caneca de água quente. De repente, eu vou te mostrar aqui agora mesmo, eu vou mostrar para vocês um local que nós tínhamos aqui, que era temido por todos nós, chamava pátio. A gente ia para lá, porque não tinha nada para fazer, então ia todo mundo para lá, trancava o portão e lá nós ficávamos, entendeu? Aqui chegava caminhão trazendo romaria, trazia com gente doido, com uns 10 anos mais ou menos doido, amarrado na corrente. O padre era tão milagroso que não precisava ele descer. Ele dali da calçada mesmo, ele mandava desamarrar o doido e os homens ficavam com medo. Porque vai ser 10 anos que ele estava preso, doido. Aí o padre só dava a escada mesmo, o padre fazia um sinal e descia, como fosse a pessoa que estivesse normalmente. E trazia aqui para um quarto que ele tinha em São Francisco, e ali a pessoa saía sãozinho dali. O Euclides lembrou de uma chave que a gente pode fazer aí, do padre sonhador que criou o Instituto e do padre virtuoso, carinhoso com os paroquianos, entendeu? Enquanto ele foi o titular da paróquia, o padre Francisco de Assis Araújo, ele foi um homem assim de uma facilidade de tomar conta do rebanho que ele tinha, o rebanho da comunidade e o rebanho dos filhos que ele adotou. O padre foi um grande pastor da Igreja Católica do sul de Minas. Tanto é que ele era esse homem puro, devotado, que ele teve a coragem de enfrentar um educandário. Então o padre, a gente tem que a vida inteira reverenciar a memória dele também nessa parte da religião. Não é isso, Euclides? E hoje nós estamos vendo aí
o Monsenhor Benedito, o Benedito e o irmão Prudente, e até o Vianney, que quase foi para o seminário, foi a educação que eles receberam, religiosa, não só do padre, como da mãe deles, Maria Lúcia, como era chamada, a minha querida comadre e instrutora Maria de Lourdes Alves. E um profissional, um campeão da Copa do Mundo de 70, da Maravilha. E teve o cantor Oswaldo Braga. Tudo foi criado aqui. Que ano que esse Oswaldo Braga foi, que ano? Foi 58. Foi quando eu fui embora. É por isso que eu nunca lembro de ter encontrado com ele aqui. Pois é, Euclides, hoje nós viemos rever o nosso passado, lembrar do Padre Francisco, que foi um grande idealizador, um grande pastor de ovelhas desgarradas ou não, e fez esse trabalho maravilhoso, paroquial, elevou o nome não só religioso, quanto da vida social da cidade, e tem uma prova da tenacidade, da luta, de tudo que ele fez, aliado a nós e a cidade, com essa beleza de edificação que hoje guarda a nossa prefeitura, com setores assim que estão em franco trabalho, franca vitória, que é Secretaria de Educação, Turismo, Saúde, que é uma das mais importantes, por que não? Finanças, tudo aqui do patronato. E com referência à cidade, o lado do trabalho dele paroquial, a preocupação dele de manter as tradições da cidade, festa de agosto, com gados, nós tivemos aqui, temos um remanescente dos congados em Campo do Meio, que foram José Mariano, que você lembra, e agora ainda conosco, graças a Deus, o nosso Geraldo Santos, o Geraldo Casagrande. Então eu, com muita emoção, a sua emoção, nós agradecemos a Deus de estarmos vivos para poder relembrar da nossa vida, o que nós assistimos durante os anos que nós ficamos aqui. Você não acha? Eu agradeço muito a Deus primeiro, agradeço ao meu Padre Francisco, que me entregou para uma família, que me considera como um irmão, como um filho, e estou lá com 50 anos, graças a Deus, me trata bem, sou o mesmo da família. Então agradeço muito ele, que ele me apresentou essa família, estou lá até hoje. Com essa fala sua, Euclides, você me faz lembrar também das outras famílias que acolheram nossos irmãos, hoje estão sepultados em jazigo dessas famílias. Infelizmente eu estou com medo de cometer alguma injustiça, mas a cidade toda sabe que o nosso vagalume, o Justino e tantos outros, Manevaca, que está sepultado aqui no nosso cemitério, foram cuidados até a morte, na doença, em tudo, fruto do padre. E pelo respeito da população de Campo do Meio, estão sepultados aqui para perpetuar, pós-morte, a nossa passagem por essa casa tão maravilhosa. Graças a Deus. É isso aí. Meu nome é Enos, eu vim para cá, para Campo do Meio, em outubro de 59. Eu vim como desvalido.
Desvalido significa a pessoa que os pais não têm condições de cuidar ou abandonados mesmo. No meu caso é porque minha mãe não tinha condições de cuidar. Aí viemos parar aqui no patronato através do Rio de Janeiro, que era o centro de distribuição de menores. Aqui encontramos o padre, já fui a segunda turma chegar em 59, e o padre Chico nos cuidava. Só que ele não tinha recursos. O recurso saía do Rio de Janeiro na época, mas os recursos não apareciam. O pessoal de Campo do Meio, que sempre, graças a Deus, foi um povo muito amável, nos dava tudo, todos os proventos que o padre precisava. Que se dependesse mesmo do dinheiro dele, que viria do Rio, era quase zero. Nós vínhamos de doações dos Estados Unidos, e o leite em pó que vinha da época, rapadura que ganha dos engenhos aqui de Campo do Meio. Aí depois era milho, mandioca, arroz, tudo aqui vindo de Campo do Meio. E o coitado do padre não tinha. Ele procurava nos dar o melhor, queria dar aula de música. Eu cheguei a estudar música clássica aqui, de início só teoria, mas cadê os instrumentos? Não tinha dinheiro para os instrumentos, que viria do Rio. E os melhores professores da nata, era a nata de Campo do Meio, nossos professores, era a nata de Campo do Meio. E vivi aqui 6 anos, não guardo trauma nem nada, tanto é que vim morar aqui na cidade, adoro o povo de Campo do Meio, já estou aqui 3 anos. Tenho muitos conhecidos já aqui, já conhecia muita gente. Praticamente fui adotado pelo querido Dr. Moacir Silva, que muita gente o conhece, né, que é uma pessoa muito agradável também para Campo do Meio. Agora, é isso aí. Agora, para falar da nossa vida lá no patronato é outra história. Para falar do Padre Chico, a única coisa que eu tenho que falar, é sempre agradável, todo mundo adorava o Padre Chico. E agradecer ao povo de Campo do Meio. Basta uma volta pelo comércio da cidade para se notar a devoção dos moradores de Campo do Meio por Francisco de Assis Araújo, o Padre Chico. Ele nasceu em Três Pontas em 1907, onde morou até os 20 anos. De acordo com a história, ele resolveu ser padre por causa de um milagre. Padre Chico, em torno dos 20 anos, teve uma enfermidade, uma infecção no maxilar, problema dentário, e sofreu muito com isso. E fez uma promessa a São Francisco de Assis, que se fosse curado daquela enfermidade, ele haveria de dedicar toda a sua vida aos pobres, e veio a sua cura total. Como primeira realização para cumprir a promessa que fez de se dedicar às crianças carentes, Padre Chico construiu este prédio, onde hoje funciona a Prefeitura Municipal e uma escola profissionalizante, para abrigar um orfanato com 450 crianças, a maioria delas do Rio de Janeiro. Padre Chico foi o fundador da paróquia, que em maio completa 60 anos. Aqui, ele foi sepultado em 1965, vítima de um edema pulmonar. Todos os dias, os fiéis acendem velas e rezam, pedindo ou agradecendo uma graça. Porque ele fazia muito milagre, né? E faz, né? Milagre. O Padre Chico representa para nós, né, campo-meiense, um protetor. Do lado de fora, o respeito principalmente dos mais jovens. Eles tocam o busto do padre pedindo proteção. Mas é com depoimentos como de Ismael José da Rocha, o seu Tonga, que se pode entender de onde vem tanta fé. Meu pai tinha uma roça de milho e deu a largata comendo a folha do milho. Mas já tinha comido quase, estava ficando só as hastas, né? Aí chamou ele benzeu. No outro dia nós voltamos lá, não tinha uma largata mais. Tinha acabado tudo. E o milho estava espigado, tudo bonito. Para comemorar toda essa devoção, foi criada a festa do Padre Chico. Glória, 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 aleluia, louvemos ao Senhor. Estamos aqui num contexto maravilhoso, na Praça de Campo do Meio, minha terra, junto da Igreja Matriz. Eu sou de Campo do Meio, tenho um prazer imenso de estar aqui, agradeço esta oportunidade. Meu nome é Benedito Domingues de Paulo, eu sou natural aqui de Campo do Meio, tive mais 3 irmãos e nós 4 fomos coroinhas criados praticamente aqui junto com o Padre Chico. Desde nossa vida de fé foi em torno da pessoa dele.
Então nós tivemos muita convivência, muita proximidade também. Por isso eu me sinto à vontade de falar a respeito dele, por causa desta espontaneidade de convivência. E a minha família sempre esteve conectada à obra desse instituto, chama-se Instituto Profissional Agroindustrial São José. Esse nome foi dado pelo Padre Chico, que tem todo um histórico na vida dele. E há tempos, antes de ele se tornar sacerdote, ele era pessoa comum, trabalhador, mexia muito com essa parte, assim, mexia com açougue, trabalhava de diversas maneiras, diversas profissões. Depois teve um problema, um incômodo de saúde muito sério, muito grave, e ele teve que deixar a profissão, voltar para a sua terra, Três Pontas. E ali foi trabalhar junto com a família, e passando situações difíceis, dormia pouco por causa do sofrimento que ele carregava. E ele se chamava Francisco, o primeiro nome dele. E ele então se lembrou, ele rezava muito, é uma pessoa muito piedosa. Aí ele se lembrou de fazer um contrato assim, piedoso, com o seu santo onomástico, São Francisco. Falou, se o senhor me ajudar, eu tenho vontade de ser padre, eu vou ser padre, e vou cuidar das pessoas que sofrem, sobretudo daqueles coitadinhos e coitadinhas que não tem nada, são abandonados. O senhor falou tanto da pobreza, o senhor chama a pobreza de mãe pobreza, intimidade, tem afinidade com ela. Então acho que o senhor não entende o que é isso, que sofrimento é esse. E eu quero ajudar os pobres, me dedicar aos pobres. O Padre Chico, ele mesmo contando isso, esse fato, ninguém contou isso fora. Ele falava pessoalmente, foi para o seminário, só que ele já estava idoso, uma certa idade avançada, aquele tempo os moleques iam para o seminário com 10 anos, 11 anos, né? E ele, logo que ele entrou, ele me contando, falou, o dia que eu entrei já me chamaram de vovô. Eu era mais velho de todo mundo dentro do seminário, em Campanha. E lá fez os seus estudos, trabalhou, fez o que foi possível, estudando, fazendo seu esforço, tornou-se sacerdote. E a primeira paróquia dele foi exatamente Campo do Meio. Em 1938, ele veio para cá. Chegando aqui, dizia ele, não tinha nada assim, nós não tínhamos nada praticamente. Tinha igreja e o início de uma pequena escola aqui no próximo. Aí ele falou, eu vou dedicar aos pobres. E quem mais sofria eram as mães que ele conheceu aqui. As mães saíam de madrugada. Antigamente plantava-se aqui em Campo do Meio alho. A produção de alho era muito forte. Então, ele via as mães de manhãzinha, de madrugada, saindo para a roça, às vezes levando as crianças no colo para poder ir trabalhar junto, iam de charrete, de carro, de condução assim, adequada para o momento. E, na verdade, tinha aquele sofrimento e levava a criançada lá para estarem junto delas. Aí ele teve a ideia de criar uma creche aqui, então ele criou a creche. E junto com a creche ele criou também, ampliou a escolinha que já havia, ele começou a ampliar essa escola, dar atenção ao ensino e criou uma escola aqui também lá embaixo, na pracinha ali do Rosário. Então essa escola acolheu os meninos, a criançada toda, e começou a trabalhar assim com os pobres, dessa forma. Mas aí vieram os colegas visitá-lo, um deles, o senhor José Maria Simões, faleceu há pouco tempo. Era um dos mais jovens, muito amigo do Padre Chico. E esse padre, ele tinha sido indicado para ser capelão da Marinha lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil, né? A gente sabe disso, né? Era a capital do país. E a Marinha, muito ligada, é lógico, coisa do governo. O padre Zé Maria Simões falou, ô Francisco, se você quiser, está precisando de fazer a sua obra acontecer, eu posso encher isso aqui de gente que não tem nada. O Rio de Janeiro está cheio de meninos de rua. Está começando agora as famílias indo para a rua. A pobreza muito forte. Se for isso, eu posso ajeitar para você, converso com o governo abre aqui um espaço para poder criar essa obra que você está desejando, trazendo as pessoas adequadas para cá. Então foi assim que aconteceu. De repente, o Rio de Janeiro se interessou, começou a mandar para cá os meninos que nós conhecemos como os alunos do patronato. E por aqui passaram mais de 350 jovens abandonados, jogados na rua, sem
família. Então, com isso, começou a surgir, o pessoal conheceu de patronato. O Rio de Janeiro assumiu, o governo assumiu e começou a manter aqui a escola, como era o desejo do padre, né, na sua obra, e ajudando também na manutenção da rapaziada, da garotada que veio para cá. Então, dentro desse contexto, nós temos assim o início do trabalho do Padre Chico, que veio enviado pela diocese para cuidar da paróquia, mas ele falou, olha, eu vou cuidar da paróquia, mas não vou deixar minha obra de lado, eu preciso cuidar da minha obra também. E aí foi feito um instituto, criada uma escola aqui nesse espaço. Ele construiu esta obra, conta própria, essa obra que está aqui diante dos nossos olhos, na praça de Campo do Meio, lá nos anos de 1940, e foi erguendo esta obra e acolhendo aos poucos os meninos que vieram para cá. E ficou então com esse nome oficial, Instituto Profissional Agroindustrial São José. Tinha um pátio aqui na frente, onde o pessoal passava o dia para a sua diversão, para as suas distrações, né? E tinha as salas de aula, os dormitórios. Os dormitórios tinham 70 camas, tinha 5 dormitórios. Cada um deles tinha 70 camas onde os meninos dormiam. Então, tinha enfermaria, tinha lugar para fazer a roupa deles, a rouparia, tinha os alfaiates, queriam fazer um vestimenta, eles pegar onde? Comprar feito ficava complicado. Minha mãe foi uma dessas pessoas, desses personagens. Eram 5 alunos, minha mãe estava entre os 5 alunos que vieram ajudar na creche. E depois, com a situação, se mudou, foi fora, casou-se, teve sua família. Aí o padre, então, quando chegou nessa situação de definir que é uma obra social, ele falou, quem sabe da minha obra, a intenção da minha obra são os meus primeiros alunos, que eu sempre falei para eles me ajudarem aqui na creche. Aí ele chamou minha mãe e falou, olha, você conhece a intenção desta obra, então eu estou precisando de uma funcionária, eu de um funcionário, para me ajudar no cuidado da obra social. Então eu queria contratar você para você já está casado, tem família, fala com seu marido e com a sua família, se vocês podem vir para Campo do Meio. A gente morava lá nas Águas Verdes, ali em Licínia. Aí nós morávamos lá na roça. Aí meu pai com a minha mãe aceitaram e eles vieram para cá. Meu pai veio ajudar a carregar os tijolos aqui para a construção, acabar tocar a construção do patronato, do instituto. Minha mãe assumiu a direção então desta casa, trabalhou 20 anos aqui, até o falecimento do padre, em 1965, quando ele veio a falecer. E o padre sempre conversava conosco, contando suas histórias. Isso que eu estou falando aqui é basicamente o que eu escutei dos lábios dele, juntamente com meus irmãos e os outros meninos que faziam parte da sua obra. Então é muita satisfação, um prazer muito grande poder falar disso, lembrar que é uma obra coerente, ela está aí erecta, levantada, colocada e exposta aos nossos olhos. Acho que quando olharmos para o patronato, aqui o prédio, o Instituto Profissional Agroindustrial São José, nós poderíamos sempre nos lembrar da face alegre, feliz, sorridente e realizada do nosso querido fundador, o Padre Chico. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano, sou membro da paróquia, sempre ajudo na paróquia desde pequeno. Eu vim mostrar para vocês um pouco dos acervos paroquiais do Padre Francisco de Assis Araújo, nosso saudoso Padre Chico, nosso anjo tutelar. Vou começar por aqui com a dalmática. Essa peça de roupa é própria do diácono, que usa por cima da túnica. Essa aqui é uma casula, usada nas celebrações das Santas Missas, veste própria de um padre, que eu uso hoje obrigatório em todas as missas. Essa aqui é a capa pluvial, capa asperge, muito usada em procissões, em solenidades maiores, festividades dos santos. Também é usada como na bênção do Santíssimo. Pode ver que essa mantém um bordado todo lindo até hoje. Essa aqui é a casula estilo violão.
Pode ver que ela vem afinando, mais largo embaixo. Ela tem o formato de um violão, essa casula. São duas peças que temos aqui, essa dourada e temos esta vermelha também, todas guardadas no acervo paroquial da paróquia. Tem outra capa, a capa pluvial roxa, tem uma casula preta, temos essa túnica roxa, sempre mais própria para usar em celebrações de exéquias, da penitência, da quaresma, e ficam todas guardadas no acervo da paróquia, todas guardadas aos cuidados do pessoal do bairro Padre Chico. Aqui temos o missal romano, usados, que tem as orações da Santa Missa, todo em latim, as orações que contém nele, cifras e partituras da missa usada pelo saudoso Padre Chico. Aqui temos a âmbula, material, objeto litúrgico que coloca as hóstias para serem consagradas, muitas vezes usada pelo Padre Chico. Vemos em algumas fotos, pode ver que se conserva bem no estilo natural. Temos a sineta também, que era usada muitas vezes na missa, que se mantém até hoje guardada, até hoje se encontra aqui na igrejinha do Padre Chico. E temos também a bandeira do apostolado da oração. Um dia, logo será tudo exposto no memorial, para os devotos poderem ver, poder olhar, e quem sabe um dia, alguns mais antigos, lembrar dos momentos usados desses objetos litúrgicos. É isso, pessoal. Quem sabe, logo, se Deus quiser, está tudo no memorial do Padre Chico. Eu me chamo Eleni Reis Araújo Ribeiro. Eu sou aqui de Três Pontas. E o meu pai era o Dr. Alcides Evangelista de Araújo, era primo primeiro do Padre Chico. O meu avô, que era Francisco Evangelista de Araújo, era irmã da tia Clotilde, que era a mãe do Padre Chico. A tia Clotilde morava em uma cidade do estado de São Paulo. E seu marido era primo dela. Eu não me lembro mais, o pai contava o nome da cidade, mas eu não lembro mais. Aí, o marido dela vendeu a fazenda para 2 irmãos. E nesse tempo ele faleceu. E os irmãos não pagaram. E a tia Clotilde passou muito aperto com muitos filhos. Mas do Padre Chico, eu lembro que ele foi na minha casa. Eu era pequena. E aí minha mãe ainda falou pro meu pai, pede para ele benzer o meu irmão Marcos, que era muito amado. Aí ele encostou o Marcos num canto e benzeu. Aí meu pai brincou com ele, Chico, vim falar que você está fazendo uns milagres lá em Campos Gerais, lá em Campo do Meio, o que você está fazendo lá? Ele riu, ele sorriu. E essa irmã dele, que chamava Valdomira, era diretora do grupo escolar aqui em Três Pontas. E eu fui trabalhar nesse grupo e pedi para a diretora me dar essa régua. Ela me falou que a régua pertencia ao grupo, né? Eu falei assim, mas quem que vai conhecer ela? Ninguém, só eu. Através do meu pai, das histórias que meu pai contava. Que nessa casa morou a família do Padre Chico, quando eles vieram do estado de São Paulo. Com a tia Clotilde e todos os seus filhos. Oi, tudo bem? O nome meu é José Fabiano Damasceno, tem 89 anos. Tudo que ele fez ali, acabou que chegava às noite, lá, ele amarrava, descia, ia lá, sentava e benzia, saía andando. Tinha gente que eu trabalhava lá para ele, trabalhava na lavoura, e eu vinha dormir lá no prédio. Dormia lá no prédio. Dormi lá até começar a trincar, estalar. Aí eu tive que sair. Deus que dá o céu para ele, viu? Isso não tinha coisa que ele não fazia de bem, de mal, fazia só bem. A igreja lá, ó, a igreja tinha uns bancos
mandou trocar os bancos. O banco está na igreja aqui do Rosário, aqui, ó. Que lá é dele, que ele trocou. Foi feito lá na usina. Mané Larga que fez. Os meninos. Ele tinha pegou um rapazinho lá do Rio, 80 rapazinhos, desse tamanhozinho assim. São homens daqui, pro Rio, pro Exército. Foi pro Exército primeiro. Nós estava vivo aqui no Margoso. Nós jogava bola, os meninos, eu levava, tinha 2 que eu levava para nós jogar bola. Chamo Vera Lúcia dos Anjos da Silva, tenho 64 anos. Eu vim aqui para contar os milagres que o Padre Chico fez na minha vida. O primeiro foi da minha filha, que ela teve um problema de confusão e o médico falou que ela teria que tomar remédio, porque de vez em quando ela desmaiava, tinha que correr para o hospital. Aí eu estive na casa dela, ela passou muito mal, ficou muito ruim. Eu pedi para o Padre Chico curar minha filha. Graças a Deus, ela não toma mais remédio, está curada. Tenho do meu sobrinho também, a mãe dele pediu para mim, que ele quase nem falava, que precisava operar a garganta, porque ele não conversava, ele era um menininho quietinho. Pedi para o Padre Chico também, graças a Deus. O menino já está com 16 anos, fala que é uma beleza, é um menino inteligente que precisa ver. E também tem o irmão da minha sobrinha, ele estava em depressão, não saía do quarto, queria se matar, estava que dava dó. A minha sobrinha pediu, tia, leva o nome do meu irmão lá no Padre Chico, pede para ele. Ele era um rapaz novo, tinha uns 19 anos. E faz 4 anos eu estive lá. Esse rapaz casou, tem filho, precisa ver a vida dele. E tenho do meu menino, que faz pouco tempo que a minha menina ligou e falou, mãe, o Frank está no hospital, internado, está com pneumonia e pegou doença hospitalar. Mãe, a senhora vai ter que vir aqui porque ele está entre a vida e a morte. Falei, não vou. Eu quero ver meu filho do jeito que eu pus ele no mundo, alegre, do jeito que ele era. Pedi para o Padre Chico, fui rezando, demorou 15 dias, minha menina ligou, mãe, o Frank já está ficando bem melhor, o médico já está tirando os medicamentos dele aos poucos e agora ele está recuperando. Ele ficou 1 mês no hospital, agora foi para a casa dele, está trabalhando, cuidando do filho dele. E eu agradeço ao Padre Chico que esses 4 milagres que ele fez na minha vida, está tudo curado, graças a Deus.